Por 74 anos, o socialismo soviético exerceu tamanha força que dividiu o mundo em dois blocos, o oriental e o ocidental. Porém, em 1991, esse poder ruiu por completo. Um a um, os países que orbitavam a União Soviética se separaram, proclamando sua independência. Seguindo essa maré, o Parlamento da República Eslava Oriental declarou sua soberania, rompendo de vez com o domínio soviético. O capitalismo avançou sem barreiras, abrindo espaço para a ascensão dos grandes conglomerados. Em pouco tempo, oligarcas passaram a dominar a política e moldar o destino da nação. Na República Eslava Oriental, a desigualdade entre os ricos e pobres cresceu a tal ponto que se tornou um estopim de uma nova rebelião. A pressão popular pela independência explodiu nas ruas, onde combatentes da liberdade se levantaram contra o governo, agora dominado pelos oligarcas. Nesse cenário, os militares prosperaram, tornando-se mais fortes e melhor equipados a cada dia. Sob a liderança de Ivan Judanovich, conhecido como Ataman, membro do Conselho dos Anciões, os rebeldes transferiram sua base de operações para um local secreto, um refúgio estratégico de onde poderiam lançar sua guerra de guerrilha contra o regime. Após anos de combates brutais, foi Svetlana Belikova, a primeira mulher a assumir a presidência da República Eslava Oriental, quem estendeu a mão, propondo um cessar-fogo aos combatentes da liberdade. No entanto, em novembro de 2010, o governo descobriu que as terras controladas pelos rebeldes abrigavam recursos de grande valor estratégico. Sob o pretexto de combater o terrorismo, os militares retomaram seus ataques, cada vez mais intensos e devastadores. Uma a uma, as bases dos insurgentes foram sendo destruídas. Encurralados, os combatentes da liberdade reagiram com fúria, radicalizando suas táticas e mergulhando ainda mais fundo na guerra contra a guerrilha. Foi então que rumores sombrios começaram a se espalhar como fogo entre a população. Diziam que monstros haviam se juntado à guerra. No início, poucos acreditaram, mas em fevereiro de 2011, esses relatos chegaram até a cidade velha de Oligrad, localizada a poucos quilômetros do Palácio Presidencial, um ponto estratégico vital para o governo. Resident Evil Condenação se passa no início de 2011. Cronologicamente, a história ocorre depois dos eventos de Resident Evil 5 e antes dos acontecimentos de Resident Evil 6. E quem fala com vocês é o Sniper. Aqui a gente mergulha fundo no universo de Resident Evil. Então se você curte esse tipo de conteúdo fiel, direto e completo, já fortalece com like, a inscrição e não esqueça de ativar o sininho. E sem mais delongas, bora pro vídeo. No início de 2011, o agente federal americano Leon Scott Kennedy foi enviado à República Eslava Oriental. Sua missão era simples, se encontrar com um agente da CIA de codinome Espantalho, que supostamente tinha informações sobre os bioterroristas envolvidos no conflito. Mas logo ao chegar, Leon recebe mais notícias de Ingrid Hannigan. Os Estados Unidos haviam decidido se retirar e sua missão estava oficialmente abortada. Irritado, ele reclama que foi tirado de sua licença à força, levado até aquele país em guerra apenas para ser descartado. Com a confirmação de que armas bioorgânicas estavam sendo usadas no conflito e diante da falta de comprometimento dos Estados Unidos, Leon decide agir por conta própria. Ele afirma que por enquanto sua única opção é perder a cidadania americana e segue sozinho em busca do espantalho. Em um estacionamento subterrâneo, Leon encontra o agente da CIA gravemente ferido. Antes de morrer, ele consegue dizer apenas uma palavra: apicultor. Leon rapidamente associa a pista a um caminhão que ele tinha avistado antes de entrar no estacionamento, possivelmente ligado aos bioterroristas. De repente, um Licker surge e ataca. Leon consegue escapar do primeiro avanço, mas o agente da CIA não tem a mesma sorte e é morto pela criatura. Agora o alvo é Leon. Ele reage com disparos e tenta se manter vivo enquanto é perseguido pelo monstro. Durante a fuga, uma explosão derruba Leon, deixando-o à mercê do Licker. Prestes a ser morto, ele perde a consciência ao avistar uma figura misteriosa, alguém que parecia estar controlando a criatura. Leon desperta no porão de uma casa, logo após uma varredura do exército eslavo oriental. Ali é interrogado por 3 rebeldes: JD, Alexander, conhecido como Buddy, e o líder veterano Ivan, o Ataman. Enquanto isso, em uma cena paralela, vemos o governo iniciar uma operação de limpeza antiterrorista. No Palácio Presidencial, a presidente Svetlana Belikova se reúne com seus assessores. Pouco depois, Ada Wong aparece disfarçada como uma representante da BSAA, entrando em cena com seu habitual ar misterioso.
Leon percebe que Ataman não está bem e comenta com JD. O jovem apenas responde que o velho é assim mesmo. Logo depois, JD mostra empolgação ao falar dos Estados Unidos. Leon estranha, mas vocês não odeiam os Estados Unidos? JD confirma que sim, mas os produtos fabricados pelos americanos são outra história. Nesse momento, o celular de Leon toca. Para evitar que a ligação seja rastreada, JD o quebra imediatamente. Pouco depois, Buddy retorna ao esconderijo. Enquanto isso, no Palácio Presidencial, Ada Wong participa de uma reunião com Belikova. Ela explica que, embora as Nações Unidas condenem o uso de armas bioorgânicas, elas continuam sendo vendidas livremente no mercado negro. A presidente argumenta que seria inviável usar BOWs em um conflito real. Ada então revela que uma nova tecnologia está sendo desenvolvida para controlar essas armas, explicando que o organismo está sendo projetado para saber se o receptor vai ser o controlador ou o controlado, comparando o mecanismo a uma colmeia, onde a abelha rainha comanda suas operárias. Após o retorno de Buddy, JD o alerta que pode ser arriscado manter o Ataman por perto, ainda mais com um americano demonstrando tanto interesse nele. Pouco depois, os soldados voltam a vasculhar o prédio e descobrem que há pessoas escondidas no subsolo. A ordem é clara: eliminar todos. No meio da invasão, o Ataman, já infectado pelo parasita, perde o controle e se transforma em um ganado. O caos toma conta. Buddy ataca um dos soldados, Leon ataca 2 soldados para se defender e JD acaba sendo baleado, e eles conseguem escapar por um túnel. Acreditando estar à beira da morte, JD é surpreendido quando Buddy revela que o colete que ele havia pegado do americano salvou sua vida. Já muito debilitado, o Ataman pede para ser eliminado antes que sua transformação se complete. Com pesar, Buddy cumpre o pedido e assume a liderança dos rebeldes. Ele ordena que JD siga para a igreja e se reúna com os outros, enquanto ele mesmo parte para a superfície. Leon, por sua vez, acompanha eles de longe e segue JD pelos túneis até se deparar com a cena: o corpo de um homem empalado em um machado. Ao avistar JD escondido fazendo um sinal de silêncio, Leon, sem acreditar, se levanta e diz que não vai cair nessa. Nesse instante, um ganado surge e o ataca com ferocidade. Leon consegue conter a criatura, mas JD o interrompe, pedindo para que ele não o mate. Ignorando o pedido, Leon elimina a ameaça. Revoltado, JD aponta a arma contra Leon e revela que aquele homem era seu antigo professor. Antes que o clima piore, outro ganado aparece e ataca JD. Leon reage rapidamente e elimina a criatura, salvando o jovem mais uma vez. Seguindo pelos túneis, os dois encontram uma pesada porta de metal. Vários ganados aparecem de repente e, na tentativa de escapar, JD fica preso na fresta. Leon consegue atacar uma das criaturas, mas o parasita solta do corpo do hospedeiro para se defender. No desespero, ele empurra JD e juntos conseguem escapar com vida do local. Ao saírem dos túneis, Leon e JD veem civis infectados perseguindo um soldado. JD tenta intervir, mas Leon o segura e ambos assistem o soldado a ser dominado e infectado pela plaga. Logo depois, Leon pergunta se JD conhece algum lugar seguro. Os dois seguem para uma igreja próxima. Já no interior, JD questiona Leon sobre o que realmente está acontecendo. Leon dá uma breve explicação, mas quem confirma suas palavras é Buddy, que aparece em seguida e reforça que tem muito mais perguntas para fazer ao americano. Observando a situação do lado de fora, Buddy revela seus planos. No dia seguinte, ele pretende se unir aos outros rebeldes e liderar um ataque direto ao Palácio Presidencial. Pouco depois, JD conversa com um dos guardas e pede para falar com Leon. Ele o leva para fora e revela que Buddy foi buscar algo que os anciões haviam entregue: as plagas usadas para controlar os Lickers. Leon o imobiliza, afirmando que esse poder só levará Buddy a se transformar em um monstro. Desesperado, JD pede ajuda a Leon. Ele explica que Buddy já sofreu demais. Sua noiva, Irina, era professora primária, assim como ele, e foi morta quando os soldados atacaram a escola onde ela trabalhava, acreditando ser um esconderijo de rebeldes. Essa perda devastadora é o verdadeiro motivo de Buddy estar naquela guerra. Enquanto JD abre seu coração, vemos Buddy se preparando para se auto-injetar com a plaga. JD decide ajudar Leon, promete fingir que o americano escapou e entrega a ele o seu fuzil. Leon segue em direção ao mercado central, enquanto ao fundo, discretamente, a câmera mostra um ganado passando, presságio do que ainda está por vir.
No mercado, Leon se depara com Ada Wong. Ele a confronta perguntando o que ela está fazendo ali e se foi ela que liberou a plaga. Ada responde que não tem interesse em produtos defeituosos e que sua presença era apenas para oferecer ajuda, embora tenha percebido que não seria necessária. Com seu jeito provocador, Ada ainda pergunta: quando nós vamos continuar o que paramos naquela noite? Qualquer hora menos agora. Ada observa que Leon está bravo com ela e diz que isso combina com ele. Antes de partir, ela o aconselha a sair da cidade, pois em breve ela seria exterminada. Enquanto isso, a presidente Belikova recebe uma ligação de seu general. Ela autoriza o início do ataque quando tudo estiver pronto e pede para que seu secretário chame Ada. De volta à igreja, Leon encontra o lado de fora tomado por infectados. Para evitar o confronto direto, ele entra por uma escada lateral. No caminho, houve disparos vindo de dentro do prédio. Ao chegar, encontra JD ainda vivo, cercado por vários corpos de inimigos abatidos. JD pergunta se Buddy está com ele, mas Leon responde que ele já havia partido. Em seguida, devolve o colete de Leon, dizendo que não iria mais precisar. Antes de sair, faz questão de apertar a mão de Leon, afirmando com sinceridade: você é o cara. Quando os dois se preparam para deixar a igreja, Buddy aparece, mas nesse momento JD começa a se contorcer. A infecção pela plaga já estava avançada. Leon reage rápido e atira em suas pernas para tentar contê-lo. Entre dores e risadas, JD olha para Buddy e diz que nunca se importou com a independência ou a política. Tudo que ele queria era apenas se divertir ao lado de seus amigos. Logo, a plaga rompe seu corpo e Leon não tem escolha. Finaliza JD com o disparo decisivo. Antes de apertar o gatilho, ele solta uma última frase dura e simbólica: eu estava ansioso para te mostrar a América. Após a morte de JD, Leon tenta abrir os olhos de Buddy. Ele explica que as BOWs não distinguem amigo de inimigo, elas simplesmente destroem tudo. Então pede para que Buddy entregue a plaga antes que seja tarde demais. Buddy, porém, retruca que não há diferença, o próprio Leon carrega uma arma. Se ele realmente quisesse impedir que essa tragédia se repetisse, deveria jogá-la no chão. Leon se recusa. Buddy encara a decisão e diz que aquela também era sua resposta. Em meio às explosões do ataque, parte da estrutura desmorona entre eles. Sem escolha, os dois acabam se separando e seguem por lados opostos. Enquanto isso, no gabinete presidencial, o secretário de Belikova revela uma informação preocupante: não existe ninguém chamada Ada Wong registrado na BSAA. Na manhã seguinte, do lado de fora do palácio presidencial, Buddy coloca em prática seu ataque. Agora, como hospedeiro da plaga da espécie dominante, ele lidera a ofensiva enviando 3 caminhões para a entrada do prédio. Quando as portas traseiras se abrem, um verdadeiro exército de líquidos salta para fora, avançando sobre os soldados em uma cena de puro caos. Enquanto isso, dentro do palácio, o clima entre Ada Wong e a presidente Belikova muda completamente. A recepção cordial acaba e a presidente parte para um confronto direto. Ela acusa Ada de ser uma espiã, afinal, as Nações Unidas confirmaram que não existe nenhuma agente da BSAA registrada com aquele nome. Para piorar, o fato de Ada não ter retornado ao hotel na noite anterior convenceu Belikova de que ela está na verdade operando como uma agente russa em contato com um informante secreto. Recusando-se a ceder ao interrogatório, Ada rapidamente transforma a conversa em um confronto físico. Após uma breve luta com Belikova, o telefone do gabinete toca. O secretário informa que os terroristas já estão invadindo o palácio. Aproveitando a distração, Ada tenta escapar, mas acaba encurralada quando o escritório presidencial é selado e convertido em uma sala segura, bloqueando qualquer rota de fuga. Enquanto isso, entre os destroços do ataque inicial, Leon avança pelas ruínas e capta uma transmissão de rádio. Ao ouvir disparos próximos, corre em direção ao palácio. Já dentro de um corredor estreito, ele é surpreendido por 2 Lickers. Para sua sorte, ambos passam por ele e começam a se estranhar, abrindo espaço para que ele continue sua investigação. Mas no momento seguinte, um soldado agonizando agarra sua perna, atraindo a atenção dos Lickers. Por pouco, Leon não cai em um poço de elevador, que na verdade é a entrada direta para a sala presidencial. E se você curte esse tipo de conteúdo, já fortalece com like, a inscrição e não esqueça de ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos.
Mais tarde, Ada, ao despertar em uma vasta instalação subterrânea sob o palácio, ela recorreu a uma lâmina oculta para se soltar das amarras e dar início à sua investigação. Pouco depois, Leon chega ao laboratório localizado logo abaixo do palácio e avista Ada se aproximando. Ela havia sido capturada durante o ataque, mas agora está livre. Explorando o local, Ada descobre que o governo conseguiu cultivar plagas dominantes. Antes que possam avançar, os dois são encurralados por Belikova e seus homens. Com ironia, Ada alerta Leon: cuidado, a coroa morde mais do que ladra. Em seguida, provocam um caos para escapar, deixando Leon para trás. No tumulto, Leon consegue capturar Belikova e a toma como refém, mas a presidente não se intimida, reage e se solta e ainda ataca brevemente. É nesse momento que Leon admite para si mesmo que Ada tinha razão sobre ela. Após escapar dos disparos dos homens da presidente, Buddy lidera seu exército de Lickers em um ataque devastador à instalação subterrânea. Em poucos instantes, os soldados restantes são massacrados. Buddy então ordena que um dos Lickers ataque Leon, mas o agente consegue reagir a tempo e eliminar a criatura. Exausto, Leon lamenta em voz baixa, quase como um desabafo para si mesmo. Pede desculpas a JD, reconhecendo que não conseguiu impedir que Buddy se injetasse com a plaga. No momento breve de pausa em meio ao caos, ele pega uma garrafinha e toma um gole d'água, uma ironia clara e só reforça o jeito dele lidar com o absurdo da situação. Entre pilhas de containers, Leon avista Buddy e parte em sua direção, enfrentando uma horda de Lickers pelo caminho. Enquanto isso, Buddy continua avançando contra Belikova, eliminando os soldados que restam até alcançá-la. Agora, apenas ela e seu secretário pessoal permanecem vivos, protegidos atrás de um vidro à prova de estilhaços. Com frieza, Belikova afirma que já tem o apoio de todos os anciões, com exceção do Ataman, e que estão dispostos a negar a independência quando ela prometer dividir os lucros do petróleo. A tensão explode quando Buddy, tomado pela raiva, ordena que outro Licker ataque a presidente. Mas antes que a criatura alcance seu alvo, uma cápsula emerge do chão e a atinge em cheio. Dela surge uma nova ameaça, um Tyrant, uma variação ainda mais letal da linha T-103. Enquanto tudo isso acontece, Leon observa a distância. Buddy tenta reagir, ordenando que outro de seus Lickers ataque, mas o Tyrant o elimina com facilidade, esmagando a criatura sem esforço. Aproveitando a confusão, Belikova e seu secretário conseguem fugir do local, mas logo o laboratório inicia uma medida de contenção contra vazamento de resíduo biológico e o local será esterilizado em breve. Outra cápsula emerge do chão, revelando um segundo Tyrant. Agora a ameaça se divide, um deles passa a perseguir Leon enquanto o outro parte para cima de Buddy. Após eliminar dois Lickers, o Tyrant avança diretamente contra o rebelde. No último instante, Leon cria uma explosão estratégica que desvia o ataque e salva Buddy por pouco. Tentando escapar dos Tyrants, Leon e Buddy acabam encurralados quando a porta do elevador se fecha diante deles. No último instante, Ada Wong surge e abre a passagem, permitindo que consigam entrar e escapar por alguns segundos. Mas a trégua dura pouco, um dos Tyrants consegue segurar o elevador e forçar a entrada. Leon e Buddy sobem para o teto da cabine, enquanto os dois monstros invadem o espaço apertado. O peso combinado é demais, as cordas não resistem e se partem, fazendo o elevador despencar e levando os Tyrants juntos, engolidos pela queda. No palácio, o secretário de Belikova a informa que Leon e Buddy conseguiram escapar. Fria e confiante, ela ordena que ele não perca tempo e que deixe o que você sabe o que, cuide deles. Antes da cena cortar, percebemos uma grande cicatriz nas costas da presidente, sugerindo um passado nada comum. Do lado de fora, Leon e Buddy se deparam com um terceiro Tyrant, identificado como 013. Leon tenta chamar sua atenção, mas Buddy o atrai com seus Lickers, que são rapidamente massacrados. Em um movimento coordenado, Buddy usa o controle sobre os Lickers para conduzi-lo até um caminhão-tanque. Leon aproveita a chance e dispara, transformando o veículo em combustível para uma explosão massiva. A explosão danifica o limitador do Tyrant 013, que sofre mutação e assume sua forma Super Tyrant. A criatura avança em direção a Buddy, esmagando vários Lickers pelo caminho. Leon tenta detê-lo com um disparo de RPG, mas o monstro desvia antes do impacto. Com outro lançador em mãos, Leon dispara novamente e, inacreditavelmente, o Tyrant consegue agarrar e desviar o impacto, agarrando o agente logo em seguida.
Quando tudo parece perdido, Buddy ordena que seus Lickers ataquem, forçando o Tyrant a soltar Leon no último instante. Em seguida, Buddy assume o controle de um tanque de guerra e investe contra a criatura. O Super Tyrant segura o veículo com as próprias mãos, travando uma disputa brutal. Aproveitando a distração, Leon corre até o tanque e tenta acessar o sistema de mísseis. Após algumas tentativas e com a ajuda de alguns Lickers que ainda restavam, ele consegue alinhar a mira e dispara. O projétil acerta em cheio, destruindo completamente a cabeça do monstro. Com o Tyrant finalmente eliminado, Leon faz um comentário irônico. Não imaginava que um dia seria salvo por uma BOW. Em um tom descontraído, ele até chama Buddy para tomar uma. Mas a comemoração dura pouco. Diante deles surgem outros dois Tyrants de Belikova, ambos já em sua forma Super Tyrant, avançando em direção aos dois sobreviventes. Sem alternativas, Leon e Buddy só têm uma opção: correr para salvar a própria vida. Enquanto isso, a presidente Belikova revisa o discurso que faria sobre os ataques sofridos pelo governo. Após ler o texto preparado, ela diz ao secretário que não irá precisar dele e que prefere improvisar. Ela pergunta sobre os anciões e o secretário revela que todos já estão mortos. Fria, Belikova decide que, na coletiva de imprensa, afirmará que os rebeldes os executaram por traição. O secretário também informa que entrou em contato com a Interpol e a BSAA a respeito de Ada Wong e que será emitido um mandato de prisão internacional em seu nome. Quanto aos terroristas, poucos conseguiram escapar da cidade. Belikova então questiona sobre Leon e Buddy, mas seu secretário garante que é só uma questão de tempo. Convencida de que não há mais nada em seu caminho, ela ordena que a coletiva de imprensa seja iniciada. De volta a Leon e Buddy, os dois Super Tyrants avançam cada vez mais. Sem munição, Leon saca apenas sua faca de combate, pronto para encarar o inevitável. Um dos monstros dispara em sua direção, mas a poucos metros de alcançá-lo é aniquilado por um caça com precisão cirúrgica. O segundo Tyrant avança logo em seguida e mais uma vez o ataque aéreo intervém, destruindo a criatura e salvando Leon e Buddy no último instante. No início da coletiva, o secretário interrompe para avisar a presidente Belikova. O país está sendo atacado simultaneamente por americanos e russos. Logo em seguida, uma breve cena mostra as forças inimigas rendendo os militares leais a Belikova, selando o colapso de seu governo. Ao pôr do sol, Buddy e Leon ficam lado a lado observando a cidade em ruínas. Buddy comenta sem esperança: "Você acha que os russos e os americanos já sabiam de tudo o tempo inteiro?" Leon responde seco: "Se eu soubesse, estaria curtindo minhas férias." Buddy toma um gole e, amargurado, desabafa sobre todas as perdas que sofreu. Diz que não tem mais por que lutar e implora a Leon que o execute. Um pedido que cai num silêncio pesado. Quando seu pedido não é atendido, Buddy tenta tirar a própria vida. Leon impede o gesto e com firmeza diz: "Você não tem esse direito, a gente tem que viver por quem morreu aqui, mesmo que seja com o preço de viver sem alguns pedaços." Ainda assim, diante da dor e da irracionalidade do momento, Leon acaba disparando contra Buddy. Algum tempo depois, Leon está em seu apartamento ouvindo as notícias sobre o incidente na Eslava Oriental, enquanto toma sua habitual água. Do outro lado da linha, Ingrid Hannigan informa que os Estados Unidos e a Rússia estabeleceram um governo temporário no país. Ela acrescenta que Belikova renunciou à presidência e que todas as empresas que apoiaram o antigo regime seriam desmanteladas. Leon, cético, comenta que os chefões já sabiam de tudo desde o início. Ele explica que o relatório do espantalho já mencionava que Belikova possuía BOWs, mas que, mesmo assim, muitos preferiram se proteger e fingir ignorância. Hannigan rebate, dizendo que ele está enganado e que o presidente dos Estados Unidos não tinha envolvimento nenhum. Leon apenas dá um último gole em sua água e, antes de desligar a ligação, ele conclui: nada realmente mudou. Enquanto isso, Ada Wong aparece em uma transmissão com seu empregador. Ela relata que tudo saiu conforme o planejado e que conseguiu obter a amostra da plaga. No entanto, admite ter dúvidas se realmente deveria entregá-la. Pouco depois recebe uma mensagem direta de seu contratante, e com aquele sorriso enigmático característico, Ada encerra a conversa dizendo que até gosta da ideia de ter um mandato de prisão internacional em seu currículo. Em outra cena, agora vemos que Buddy permanece vivo na Eslava Oriental. Ele observa as crianças correndo alegremente por uma rua de paralelepípedos, enquanto se desloca em sua cadeira de rodas com um cantil que JD carregava.
Parando brevemente, Buddy observa as crianças correndo a caminho da escola à sua frente. Sorrindo, ele continua a se deslocar morro acima em direção ao prédio, sugerindo que retornou sua antiga ocupação como professor. Leon, ao disparar contra Buddy, acertou a sua medula espinhal, assim matando a plaga presa nela, para que ele pudesse viver sem se tornar um monstro. E esse foi o resumo completo de Resident Evil Condenação. Obrigado por acompanhar até o final. Se gostou do conteúdo, mostra que apoia o projeto com o like, a inscrição e o sininho ativado, porque aqui a missão é uma só: entregar Resident Evil com fidelidade, profundidade e respeito à história.